Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente, vamos bater um papo. Por isso eu gostaria de avisar a você que se você não estiver preparado para ouvir aquilo que eu vou falar, é melhor você sair do vídeo. Por quê? Porque hoje eu vou denunciar. Esse vídeo é um vídeo de denúncia a respeito daquilo que nós estamos vendo. Irmãos, misericórdia, eu já vou entrar direto sem perda de tempo. Quando nós abrimos as Escrituras, nós vamos ver que em Atos, no capítulo 2, havia uma preocupação do Senhor Jesus em fazer discípulos e ele deu uma ordem: ide e fazei discípulos. O discípulo ele tem que ser exatamente igual ao seu Senhor, ou procurar imitá-lo. E não é isso que nós vemos hoje, não é isso que nós estamos vendo, de forma nenhuma. Nós estamos vendo um sistema religioso, onde muitas das grandes denominações viraram impérios, onde os membros da igreja viraram números. Os únicos que têm valor são aqueles que dão dízimo alto, são aqueles que ofertam alto, são aqueles que têm um poder aquisitivo maior, são os que têm mais valor. Nós não vemos a mesma preocupação que existia na igreja primitiva, quando os apóstolos se reuniam e eles percebiam para quem estava faltando o alimento, era arrecadado um determinado valor para que fosse suprida aquela necessidade. Nós não vemos dentro da igreja e não vamos ver de forma nenhuma, né? Os membros se reunindo, os apóstolos se reunindo, o ministério se reunindo para poder ter uma igualdade dentro da igreja. Nós não vamos ver isso financeira de forma nenhuma, nós vamos ver, né? Então o que acontece, irmãos? Aquela igreja primitiva, ou seja, o discipulado, os discípulos, os talmidins, que são chamados discípulos de Yeshua, o que acontece, irmãos? Isso acabou. Hoje em dia praticamente isso acabou. A igreja ela foi chamada em Antioquia pela primeira vez de cristãos. E desculpe, dali para cá, pelo menos lá, foi muito bom. Mas agora, irmãos, meu Deus, o que nós estamos vendo por aí, meu Senhor da glória, porque nós vemos pastores como se fossem imperadores, que eles determinam, tem que acontecer, que eles mandam, a palavra deles é uma ordem, como se fossem os papas, e nós percebemos que a reforma protestante ela começou dentro da Igreja Católica através de Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero ele trouxe a reforma protestante, mas ele era antissemita. O que era antissemita? Ele não gostava dos judeus. Tanto é que Adolf Hitler tinha um livrinho dele de cabeceira, porque ele achava naquela época que porque os judeus crucificaram ao Senhor, então os judeus não prestavam. Daí você vê o teor da coisa e como nós estamos. Se você for perceber hoje, dentro das igrejas evangélicas, você percebe mais ou menos uma cópia do que é uma igreja católica. Por quê? Porque a maior cadeira é a do Papa. Abaixo você vem com os cardeais, os arcebispos, os padres, bispos, né? Enfim. E você percebe isso na igreja hoje claramente. A igreja evangélica é a mesma coisa. É diácono, presbítero, aí vem evangelista, o pastor, aí bispo, aí apóstolo, se deixar daqui a pouco vem rei, tudo lá dentro. Irmãos, a coisa está muito séria. E o que a igreja deveria fazer, a igreja não faz, que é cuidar de pessoas. Cuidar, irmãos. O que a igreja tem que fazer é cuidar. A gente sai daqui de fora arrebentado. Você quando vai lá para dentro da igreja, você vai cheio de problemas, cheio de carrapicho, você vai com vícios, você dentro do coração vai com mágoas, com ressentimento, arrebentado em todos os sentidos. E quando você entra, você deve ou deveria encontrar uma família que te recebesse com carinho, que te recebesse com amor, que cuidasse verdadeiramente de você, sabe? Que fosse atrás quando você deixasse de ir num culto, que ligasse para você, como é que você está, minha irmã e minha irmã, se está precisando de alguma coisa, sabe, que tivesse um departamento para cuidar verdadeiramente, auxiliar o pastor, porque dependendo do tamanho da igreja, ele não pode cuidar de todo mundo sozinho, mas que fizesse visita, ligasse,
Sabe, como é que a irmã está? Meu irmão, eu estou precisando, esse mês eu estou com um problema seríssimo, poxa, eu não consegui pagar minha conta de gás, não consegui pagar minha luz, tal, será que a igreja pode me ajudar? E aí vai lá, a igreja vai no caixa, vê se está sobrando, vai lá e ajuda a irmã, ajuda o irmão. Irmão, isso é igreja. Só que nós não vemos isso. Nós vemos você aceita Jesus hoje, levanta a tua mão, aceita o Senhor e amanhã já te dão um boleto para você pagar todo mês. Que isso, pastor? É o dízimo, né? Já levantou a mão, pronto, já recebe aquele carnezinho, envelope, e todo mês você já tem que dizimar. Se você não dizimar, você não é bem visto. Se você não dizimar, você é excluído. Se você não dizimar, o pastor vai lá e fiscaliza quem dizima e quem não dizima. Está entendendo por quê? Porque você tem que pagar a prestação até você ser recolhido pelo Senhor. Irmãos, é assim mesmo que funciona, sabe? E infelizmente é desse jeito, sabe? Eu não sou contra, irmãos, o dízimo, porque tem muitas igrejas que são mantidas por causa do dízimo e das ofertas. Só que o correto seria existir só a oferta e não o dízimo. O correto seria todo culto tirar ofertas para que mantivesse a igreja. Por que não o dízimo? Porque o dízimo, se nós formos analisar segundo o judaísmo, segundo a tradição judaica, porque o pessoal vai muito no livro de Malaquias, né, usa o livro de Malaquias para isso. Por que não usa o Novo Testamento? Fala para mim. Por que você não vai numa carta, não vai no Novo Testamento, em cima de algum lugar ali para falar sobre o dízimo? Porque acabou, irmãos. O dízimo acabou no Novo Testamento. Eu sou bem realista. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo general Tito e ali acabou, porque o dízimo era levado para o templo. Para quê? Para manter a tribo de Levi, manter como mantimento, manter como alimento, e isso acabou. Então, para que é usado o dízimo hoje? Para pagar uma luz, para pagar o aluguel, né? Para ajudar dentro da igreja, comprar um bebedouro, cadeira. Então, amém, mas o certo seria ter só oferta. O certo seria isso, você não ter obrigatoriedade de dar o dízimo. Porque tem muitos lugares que você é discriminado por isso. Se você dá, você é tratado de uma maneira. Se você não dá, você é tratado de outra. Tem lugar que você é ameaçado, irmãos. Tem lugar que fala que até a tua salvação é ameaçada se você não der o dízimo. Meu Deus do céu. Isso é uma das situações. Tá? Uma das situações. Segunda, comissão de visita. Não tem comissão de visita hoje. Sabe, as pessoas não vão nos lares, não querem saber como é que você está. Você vai na igreja, aparece um culto, às vezes você quer até colaborar, mas você não consegue. Sabe, você não consegue colaborar, porque tem uma panelinha ali, tem uma coisinha ali meio esquisita que só a misericórdia, irmão. Sabe, tem uns puxa-saco do pastor, uns puxa-saco ali, principalmente se for uma igreja grande, uma igreja rica. Meu Deus, tem pastor que tem até guarda-costas dentro da igreja para ninguém chegar perto dele. Só pode chegar se marcar com a secretária. Se não marcar horário com a secretária, você não consegue chegar perto dele, você não consegue falar. Irmãos, tem umas coisas que misericórdia. E aí o que acontece quando nós vamos para as pequenininhas, as que estão nascendo, ou as que têm pouco tempo, ou as que não têm recurso? Irmãos, como essa igreja sofre. Como essa igreja sofre. E aí nós vemos que em muitas delas, desculpe falar, é uma bagunça. E virou uma bagunça. É porta de salvação? Sim, o Senhor pode salvar. Abriu a porta de salvação. 500 portas de salvação e salvar. Mas é uma bagunça, irmãos. Em muitas delas virou uma bagunça. Você vê um exemplo. Vou te dar um exemplo. Deus tem um chamado com um homem, pastor. Uma obra na vida dele. Só que aquele homem casou. Deus tem uma obra com ele, a esposa auxiliava ele na obra. Só que aquele homem, por um acaso, é recolhido, morre. Aí a esposa dele automaticamente passa a ser a pastora da igreja. Está errado. Está errado isso. Por que está errado? Porque, na minha opinião, toda igreja deveria ter uma comissão. O que é uma comissão? A comissão ela serve dentro da igreja exatamente para tratar de assuntos polêmicos da igreja. Então o que acontece? Se aquele pastor presidente, por um acaso, foi embora, foi recolhido, a comissão se reúne, vai ver no ministério quem está capacitado por Deus para poder assumir o cargo de liderança da igreja. E não dar o cargo para a esposa do pastor, ou dar o cargo para o filho do pastor. Não, irmão, pelo amor de Deus, isso não é empresa, não. Não pode funcionar dessa maneira.
Sabe, a gente vê que Deus ele tem um direcionamento. Judas se enforcou e aí os apóstolos se reuniram, vamos lançar sorte para ver quem vai ficar no lugar dele. Por que não esperaram? Por que não esperaram Deus colocar Paulo no lugar de Judas, que seria o 12º? Não, elegeram Matias. Quem é Matias, irmão? Tu não sabe nem quem é Matias hoje. Você só sabe quem é Matias por causa da Bíblia, mas tu não sabe nem quem é. Ou seja, tem pessoas ocupando cargos que não deveriam ocupar. Tem pessoas sendo levantadas que não deveriam ser levantadas. Tem pessoas que estão ocupando espaços que não deveriam ocupar. E aí você vê pastores mercenários, pastores 7-1, você vê pastores que só a misericórdia, que não cuidam, que não zelam, que não vão atrás. Irmãos, a coisa está muito feia no nosso meio. Por quê? Por causa da chamada religiosidade. Deixou-se de fazer discípulos, deixou-se de fazer discipulado e agora virou uma religiosidade dentro da igreja. O Espírito Santo não tem mais espaço, o Espírito Santo não pode mais falar, o Espírito Santo não pode mais atuar, o Espírito Santo não manda mais, o Espírito Santo não opera mais. Por que você está falando isso, pastor? Porque a maioria das igrejas que nós vamos trabalha em cima das emoções. Tem aquele movimento, que eu gosto do movimento, irmão, sou pentecostal, eu gosto, mas tem aquele movimento, tem aquele barulho, toca isso, toca aquilo, o culto foi uma benção, irmão, foi. Quantos foram batizados no Espírito Santo? Nenhum. Quantos foram libertos de demônio, manifestou lá e foi liberto e vai ter um trabalho em cima daquela pessoa? Não, nenhum também. Quem estava enfermo lá e foi curado? Não, ninguém foi. Então, peraí, irmão, quem é que estava no culto? Quem é que estava no culto? Quem é que estava realmente no culto? Sabe, então, irmãos, a coisa está muito séria, está muito feia, meu Deus do céu. Pessoas se preocupando com costumes. Tem igreja que não sabe a diferença entre costume e entre doutrina, o que é uma coisa e o que é outra, aí mistura e vira uma bagunça, sabe? Nós estamos vendo no nosso meio, irmãos, meu Deus do céu, sabe? É como se fosse o nosso país que saiu de um regime militar, de um autoritarismo, e de repente você vive agora uma democracia e você não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ou você participava de igrejas extremamente rigorosas naquela época, em que um homem, para ter relação com a mulher, tinha que fazer um buraco no lençol, onde a mulher não podia se depilar, sabe? Onde a mulher não podia usar perfume e uma série de coisas, e de repente você sai desse sistema, você sai desse regime, e agora você passa para uma igreja liberal, né? Onde as pessoas de ministério, as mulheres do ministério, podem ir para a praia e colocar um biquíni, né, cavado, enfiado lá, que você sabe, eu falo a verdade, não tem essa, né? Pode colocar sem problema nenhum. Vai para o culto com marquinha ainda, né? Ainda sobe no altar adorando a Deus, irmão. Meu Deus do céu. Nós vemos dirigentes de circo de oração, né? Que não vai para a praia. Não vou para a praia não, mas aí vai para a sua laje, coloca o biquíni para ficar queimadinha. Irmão, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor é contra quem vai à praia? Não, a questão não é essa, não. A questão não é essa, porque eu vou. Você vai? Vou sim. Aí como que você vai? Me diz aí, agora fala. Tá bom, quando eu vou eu boto um bermudão, boto uma camisa, né, daquela camisa UV, certo? Vou, normalmente eu vou com a minha filha, que tem 7 anos, a gente fica ali brincando na água, ela também devidamente vestida com um maiôzinho e uma camisa UV, e a gente fica brincando ali. Eu não tiro a camisa, por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, então eu não tiro a camisa. Sabe, eu não devo causar numa outra pessoa uma sensualidade, nem o homem nem a mulher, isso não é bíblico. A partir do momento que eu provoco uma mulher me provoca, não é bíblico, irmãos, não é bíblico isso. Quando eu vou sozinho, eu vou para dar uma corrida, eu vou normalmente para correr, dou um mergulho, e no mergulho, pastor, se eu tiro a camisa, não, também não tiro, não tiro. Por quê? Porque, irmãos, nós devemos fazer a diferença. Então eu não sou contra, procuro ficar em lugares isolados, lugares que não tem muita gente. Para quê? Para que os meus olhos não pequem, porque não adianta falar que não olha, não olha, olha, irmão, não adianta dizer que não olha, não vem ser negócio de mentiroso não, porque a mulher olha, o homem olha, então a gente tem que procurar fugir da aparência do mal, não olhar, mas olhou, Jesus tem misericórdia, não tem jeito, irmão, tem coisa que só não dá, a gente não deve ser hipócrita aqui, né? E fora outras coisas. Então o que acontece? Nós devemos ter um equilíbrio. Eu ouvi há pouco tempo atrás um pastor muito usado falar que ele foi arrebatado, e no arrebatamento ele teve, tá?
um infarto, e naquele infarto ele foi arrebatado. No arrebatamento o Senhor falava com ele que ele iria voltar. Ele não queria voltar, mas o Senhor falava que ele iria voltar. E o Senhor falava exatamente para ele o seguinte: olha, muitos eu não posso mais usar e não pude mais usar porque não cuidaram da sua saúde. Então o que acontece, irmão? Cuide da sua saúde. Sabe, como que você cuida? Vai andar de bicicleta, sabe, vai dar uma corrida, entendeu? Vai fazer uma caminhada, vai na academia. Ir para academia não é pecado, irmão. O pecado é o que está dentro do teu coração. Para que você vai? Qual é o intuito? Qual é a intenção? É aquilo que Deus pesa. Saiba se comportar lá, saiba se vestir, né? Saiba estar lá. Então não é pecado, irmãos. Então, sabe, essa é a diferença do discípulo para o religioso. Sabe? É você saber equilibrar as coisas. E é por isso que nós estamos vendo a igreja da maneira que nós estamos vendo. Sabe? Está uma pouca vergonha, irmãos. O negócio está muito complicado. E hoje você pensa duas vezes em você congregar em algum lugar. Porque tem pessoas feridas, machucadas, magoadas, né? Tem pessoas que não foram tratadas, que não foram cuidadas, porque a igreja não cuida. A igreja cuida. Mentira, irmãos. A igreja não cuida, não. Você aparece lá, tu bota a cara, sabe, eles querem te usar. Essa que é a verdade. O ministério quer te usar, o pastor quer te usar porque está com necessidade de obreiro, está com necessidade de pessoas lá dentro para colaborar e para ajudar. Então, enquanto você estiver sendo útil, glória a Deus. Deixou de ser útil, acabou, irmãos. Se ele conseguiu outro para suprir aquela necessidade que a igreja tem, um abraço para você. Então, irmãos, nós devemos orar, devemos buscar, devemos nos apegar ao Senhor. Conselho que eu dou: estude as Escrituras, medite nas Escrituras, para você não ser enganado, nem enganada. Segundo conselho que eu dou: tem alguma dúvida daquilo que está acontecendo na tua igreja? Procure uma pessoa que tenha um conhecimento mais profundo para tirar aquela dúvida com essa pessoa, para que você não fique com dúvida. Já que eu tenho certeza que na tua igreja não tem uma escola bíblica, não tem um discipulado, né? Eu tenho certeza que não tem um estudo mais profundo das Escrituras nos seus originais. Eu tenho certeza disso, né? Porque na maioria não tem. É aquele estudo, aquela manipulação, aquela lavagem de cérebro e acabou. É aquilo dali, ponto final. Então, irmãos, muitas igrejas mudaram porque o povo começou a acordar, o povo começou a ver que aquilo dali era um controle mental, né? Um controle de massa dentro da igreja, uma lavagem cerebral, e muita gente começou a acordar já. Tem igreja que já mudou, irmãos. Eu não vou citar nome, mas tem igreja que já mudou. Não é mais o que era antigamente, porque o povo começou a acordar. Por isso que tem um monte de pastor rico, igreja rica, de jatinho, de carro blindado, de guarda-costas, e o irmão e a irmã precisando de um leite, precisando de uma cesta básica, precisando de um arroz, precisando de um feijão, e não tem. Isso não é igreja. Isso nunca foi uma igreja com os padrões bíblicos. Nunca foi. Nunca foi. A igreja, mais uma vez eu repito para nós terminarmos, a igreja ela tem que cuidar, a igreja ela tem que zelar, a igreja ela tem que se preocupar. Não é você colocar 100, 200, 300 membros lá dentro, pregar o que eles gostam, falar o que eles gostam, o que massageia o coração, o que massageia o ego, e não ser verdadeiramente igreja. Não funciona assim, irmãos. Não funciona. Tá bom? Então que Deus possa te abençoar, né? Foi praticamente assim, vamos colocar um desabafo, mas eu falo a verdade, irmãos. Eu não deixo de falar a verdade, não. Se Deus tocar, e se você de repente quiser, eu gravo outros vídeos, outros conteúdos com relação a isso. Mas não deixe de congregar, tá? Você está desestimulando pessoas a congregar. Não estou não. Congregue em algum lugar, vá para algum lugar, mas ore muito antes, fale com Deus antes, porque cada lugar que você passa é um aprendizado que você tira. Hoje eu tenho um aprendizado devido aos lugares que eu já passei, igreja pequena, igreja grande, igreja com mais de 3 mil membros, igreja com 20 membros e por aí vai, irmãos. Tá? E eu tenho certeza absoluta que se amanhã, né, o Senhor achar graça para que colocar alguma igreja na minha mão, ou que eu faça parte de alguma igreja, ou quem sabe até a gente abrir alguma igreja, eu vou procurar seguir os padrões bíblicos, irmãos. Eu não vou seguir o sistema, não vou seguir os religiosos, mas de forma nenhuma. Sei que eu vou ser apedrejado, vão falar mal, vão falar pelos cotovelos, mas eu não estou nem aí. Eu quero seguir os padrões da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe, medite naquilo que eu estou falando
Tenha aí um domingo abençoado, em nome de Jesus.